Olá para você que acompanha o portal Meu Direito. Voltamos com a live Meu Direito, nosso encontro semanal de toda quinta-feira, hoje para discutir sobre o caos da segurança pública em Manaus, no Amazonas e em todo o Brasil. Nós temos hoje a participação sempre ilustre, direto de Janeiro, Fabi Rodrigues, doutora Miriam Portela, conectadas aqui com a gente. Rômulo também já conectado aqui com a gente. Doutor Mário Vitor também já conectado aqui com a gente. Voltando nessa segunda parte, a Sônia Barros de Carvalho, já também conectadas com a gente. A Casarde, Cida Alves, já São Paulo, voltando aqui com a gente. Elisa Chaves. A Elisa tem uma experiência, né, que eu compartilhei, que ela relatou para a gente. Se ela quiser entrar na janela, nós vamos abrir aqui a janela. Elisa, fique à vontade, só mandar a solicitação que a gente aceita aqui. Doutor Mário Vitor, o Rômulo estava falando, né, o senhor acompanhou todo esse relato dele e cobrou já agora no final sobre o retorno do funcionamento 24 horas das unidades policiais para pedir apoio policial, registro de BO. O senhor pode nos atualizar sobre esse caso? Como é que o senhor vê sobre essa nova forma de trabalho, né? Algumas unidades deixam de funcionar e é designado para outra unidade em regime de plantão, em forma de plantão, e algumas unidades ficam fechadas. É isso mesmo? Você pode explicar melhor para a gente? Alan, só reforçando o que eu já havia dito antes, eu seria leviano, né? Estaria faltando com a verdade, estaria sendo contrário aos meus princípios se eu enfatizasse aqui que a culpa é do governador do estado, que a culpa é da Polícia Militar, do gestor, que a culpa é da delegada geral ou de quem quer que seja. Não, não é. Essas pessoas estão fazendo, como eu disse, o máximo, né, para com um pouco a nossa capacidade operacional, tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil, estão muito baixa. Mas o governador, por exemplo, não estou aqui defendendo o governador Luiz Lima, como eu disse, eu não o conheço, não tenho procuração, nunca fui apresentado, né? Então, o governador Wilson Lima, ele assumiu o governo em 2019. Nós temos 2019, 2020, 2021, temos 2 anos praticamente de pandemia. Né? Então, são 50 anos de políticas públicas atrasadas, são 50 anos de políticas públicas falhadas. Então, a nossa capacidade operacional realmente ela está baixa. Pela nossa lei, hoje a Polícia Militar, vou te dar um exemplo aqui da Polícia Militar, nós deveríamos ter 15 mil homens. Para nós termos um policiamento regular, para nós termos um policiamento melhorado, no mínimo 18 mil homens, são 62 municípios. Então, o governador abriu um concurso público agora para a Polícia Militar, com muito esforço, né? Abriu o concurso para a Polícia Civil, se eu não me engano, as provas serão dia 26, dia 27 de março, algo assim, que eu não tenho uma precisão, mas, assim, devido à capacidade operacional, você não tem que colocar a culpa nos gestores, porque, como disse, são 50 anos de políticas públicas atrasadas. Então, nós estamos fazendo, né, a Polícia Civil, a Polícia Militar, está trabalhando no limite, o policial militar está no fio da navalha, o policial militar está no limite, tanto o policial militar como o policial civil, no limite do limite do limite, está fazendo, como se diz no velho jargão, das tripas coração. Ou seja, ele está atuando assim, dentro da proporcionalidade, dentro da razoabilidade, ele está fazendo um esforço hercúleo, como eu digo assim, em relação a Hércules mesmo, para atender a sociedade. Então, eu concordo com o que o internauta falou, que está um caos, que está precisando de reforçar o efetivo da segurança pública, mas isso aí está sendo colocado em prática. Parabéns ao nosso comandante-geral aí, ao coronel Vinícius. Ontem eu tive a oportunidade de vê-lo numa live. Ele, à noite, ele mesmo comandando o policiamento, descendo, fazendo adentramento em ônibus, percorrendo a rua. Infelizmente, o nosso efetivo está escasso, mas nós estamos trabalhando, eu digo nós, porque eu sou um coronel da Polícia Militar, né, tenho que defender a minha instituição com muita honra, da onde eu faço parte, e eu estou vendo o esforço, de todos, não só da Polícia Militar, mas da Polícia Civil. Infelizmente, é o que nós temos. Perfeito, obrigado, doutor Mário Vitor. Alan, deixa eu só fazer um registro, porque uma pessoa muito especial acabou de chegar aqui e mandou um abraço para mim e para o Mário Vitor, é a professora Sônia Barros, né? Ela foi a pessoa que me deu a primeira oportunidade de lecionar
tá? E é uma pessoa querida, uma profissional competente, ela liderava uma equipe de professores, né, Mário Vitor? Que a gente fazia Sim, parte de uma instituição, era coordenadora do curso de Direito dessa instituição, e foi a primeira pessoa que jogou nas minhas mãos, um grupo de alunos, e graças a Deus deu certo. Eu Legal, quero doutora Sônia cumprimentar Barros a aí. professora Sônia Barros de Carvalho. Muito obrigado para a senhora estar participando da live e sabe que a senhora mora aqui nesse coração. Convidada também na sequência, se ela quiser entrar na discussão, na sequência nós podemos abrir janela, porque nós vamos agora ouvir a Elisa Chaves, que respondeu a nossa enquete sobre se sentir seguro na sua cidade, se já foi vítima de alguma ação de bandido. Elisa Chaves, boa noite. Sua ex-aluna, viu, doutor? Elisa, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos, né? E só para colaborar, eu já fui envolvida em vários casos de insegurança pública. E tudo que o doutor Vitor falou é verdade, né? A gente precisa realmente, vamos dizer bem claro, dinheiro para fazer tudo funcionar. E não só dinheiro, ter um gestor que tenha capacidade de fazer tudo funcionar. E sabemos que sem dinheiro não dá para fazer quase nada. Com boa vontade, né? Não tem como. Então, eu, em 2019, sofri um atentado de assalto, 2 horas da manhã. Todo dia eu saía da minha casa para buscar meu esposo no trabalho. E nessa madrugada, foram 6 assaltantes, tentaram parar o meu carro. Como eu não vi, o meu ímpeto foi só acelerar. Nessa aceleração, eles metralharam o meu carro. Graças a Deus, eu peguei um tiro de raspão na perna, né? E ali mesmo eu liguei para a polícia, disse onde estava acontecendo a situação e cheguei na empresa onde meu marido trabalha. De lá, eu fui até a delegacia, peguei meu esposo com pneu furado mesmo, porque eu acho que era uma arma de grande calibre, porque o buraco era mais ou menos maior que o de uma moeda de R$1, e estourou 2 pneus, vidro, meu carro ficou todo baleado. Cheguei na delegacia por volta de 2h10 da madrugada, 2h15, não tinha ninguém de plantão, né? Tinha apenas uma escrivã, mas que sem um carimbo de delegado não fazia nada. E o que ela fez para mim foi realmente só ouvir o meu relato. Eu disse, mas e aí, vocês não vão em busca dessas pessoas? Não vai acontecer nada? Ela disse, nós não temos nem viatura aqui. Aí eu falei, tá certo então. E quando eu cheguei novamente no estacionamento do meu veículo, todo o combustível já tinha ido por terra, né? Porque furou. Mas graças a Deus eu tinha um seguro que cobriu, né, toda aquela situação. Mas, por exemplo, já não saio mais de madrugada, né? Meu marido tem que voltar de rota, mas a rota ele tem que solicitar que ela deixe na esquina da nossa casa, porque não deixa, né? Então, assim, eu fico nervosa, já esperando a rota de 2h45. Passa 45 minutos para poder chegar em casa. Empresa, de 5 minutos. E aí a gente vê que ninguém tá nem aí pra gente, porque se eu, Elisa Chaves, fosse a Elisa, fulana de tal, que tivesse o nome de bagagem, me perdoe, doutor Mário, caso o senhor não goste desse termo, mas se eu fosse alguém de bagagem, no outro dia já tinha achado de bandido, né? Já tinha feito acontecer. Mas depois, no dia seguinte, eu acabei abrindo os jornais e verifiquei, falei com os colegas da Polícia Militar e eles disseram, olha, foram presos todos 6, eles queriam o carro para fuga, porque o carro que eles estavam bateu no poste, acabou com a eletricidade que estava no escuro e eles queriam o carro para fuga. Certo? Então era 400 quilos de cocaína que tinha no carro e foram presos todos 6. Sendo que no dia seguinte todos 6 estavam soltos. Então, não faz ter segurança ou não ter segurança, porque um prende o policial militar honrado, aquele que o senhor falou que ele dá valor à farda, ele se preocupa com a sociedade, com o cidadão,
Esse daí prendeu para um outro dar uma canetada e soltar. O meu repúdio, a minha chateação é essa. É que a minha situação de desagrado com o direito é que um prende e o outro solta. Então, tipo assim, não vai fazer nada. A gente está a mercê mesmo só da proteção. É só da proteção de Deus, mais ninguém. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Eu vou sair para outra pessoa entrar e eu vou ouvir falar. Elisa, então você há de concordar comigo que, apesar da operacionalidade, o efetivo baixo, pelo menos você teve uma resposta. A polícia te deu uma resposta, prendeu os cidadãos e fatores. E aquela policial que estava ali sozinha, ela é tão vítima quanto você. Sim. Eu sou totalmente a favor da polícia militar. Eu sou total a favor da segurança. Eu só digo que uma parte da nossa sociedade, quer dizer, quase 90%, não vê essa proteção, né? É isso que é triste, não vê essa proteção, não sente essa proteção. Hoje eu saio de casa temerosa. Eu entro no meu veículo, eu saio do meu veículo com muito medo de acontecer alguma coisa parecida novamente. Se eu chego num local que a rua está num apagão, eu não fico naquele local, porque eu tenho esse trauma do que aconteceu naquela noite. Perfeito. Vamos agradecer a presença da Elisa Chaves, já participando aqui com a gente, trazendo seu relato. Elisa, obrigado, boa noite, continua com a gente, e nós vamos abrir a janela para mais participantes. Agradecendo aqui a presença do Bresley Santos Joy, desejando para a gente boa noite. Francisco Cândido, Joy Moura, temos bastante pessoas aqui já acompanhando a Vitória retornando, Darlene, Thaís Araújo, doutora Sônia de Barros de Carvalho falando saudades destes profissionais do direito, Bergamini, a doutora Sônia Barros falando dois excelentes profissionais, Julie Chaves, Socorro Dutra, Monique, doutora Charliane Brasília. Quero convidar a doutora Charliane para trazer um cenário para a gente como é que está a questão da segurança em Brasília. Quero convidar o Jardel, vamos prestigiar Berlim do Pará. Jardel, se você quiser entrar para trazer um cenário sobre como é que está a questão da segurança em Belém, pode ficar à vontade que nós vamos entrar aqui, aceitar a tua entrada, a tua participação. A Monique, elogiando alguém, dizendo muito linda. Temos também a Liz Xavier, que acabou de entrar nesse momento. Doutor Edgar Portela, o Presley falando parabéns pela live, nossa segurança está precária. Pegando o gancho na palavra do Presley, essa semana a questão da segurança aqui em Manaus voltou a ser destaque nos noticiários, sobre termos uma segurança sucateada, doutor Mário Vitor, doutor Edgar Portela. Aí a gente vê que o doutor Mário Vitor fala que fazer segurança é custoso, é oneroso, requer recursos, mas a gente vê que o Estado é um Estado rico, que arrecada aí milhões e milhões, e que é precário mesmo, não vai ser resolvido, falta vontade política. Doutor Edgar Portela e depois doutor Mário Vitor. Olha, eu acredito na boa intenção do ser humano, sabe? Eu não tenho como Mário Vitor. O Mário Vitor, ele participou, né, da gestão, né, da segurança pública aí, né? Ele 36 anos, como ele falou, né, coronel da Polícia Militar. Então ele tem esse conhecimento prático, né? Ele viveu. Então eu acho que mais do que ninguém, o Mário Vitor é a pessoa mais indicada para nos dizer por quê, né? Será que falta realmente esse dinheiro? Por que não se investe? Porque a questão não é dizer que falta. Então, por que não se investe? Hein, Mário Vitor? Edgar, eu digo o seguinte, para você falar de segurança pública, sem você fazer uma leitura, como eu falei no início, aquele olhar além das circunstâncias, sem você ler 184, sem você fazer uma leitura da KGB, sem você fazer uma leitura dos Illuminati, sem você fazer uma leitura da arte da guerra, sem você pelo menos fazer uma leitura do Pequeno Príncipe, para que você possa ter oportunidade, né, de preservar a tua mente da poluição. Então, eu digo assim, olha, hoje, Edgar, os nossos PMs, como eu falei, os nossos policiais militares de uma maneira geral, os nossos policiais militares, eles estão no fio da navalha há muito tempo.
E com essa pandemia, 2 anos aí, 2020, 2021, e o ano que ora propicia, ainda agravou mais. As nossas forças de segurança, antes da sociedade adoecer, os nossos policiais já estavam doentes. Mário Vitor, mas a questão aqui... Mário Vitor, então não é desse governo o problema, né? O problema já vem de outros governos, é isso? É o que eu estou falando, são 50 anos, meu amigo, de políticas públicas atrasadas e fracassadas. Por isso que eu te digo que é muito temerário você querer colocar a culpa em A, em B ou em C. Porque isso já vem de muito tempo. Por exemplo, você é um defensor e a segurança pública. A mesma coisa é a saúde, a mesma coisa é a educação. O problema, hoje, inclusive, eu tive conhecimento, né, de um julgamento do Supremo Tribunal Federal, não sei se foi o STF, se foi o STJ, de uma senhora que estava em São Paulo, no corredor, há 12 horas para ter criança, e daí essa criança, ela foi expelida. Foi expelida. E essa criança caiu no chão e morreu no corredor do hospital depois de 12 horas. E isso em plena São Paulo, nacionalmente. Isso é política de segurança pública. Isso é política de segurança pública. Olha, Edgar, Alain, os senhores internautas, a doutora Sônia de Carvalho, todos que estão nos ouvindo nesse momento, a doutora Fabiane Rodrigues, que já foi estagiária da Polícia Civil. Senhores, não existe. Existem poucas profissões nesse mundo que atinja, que degenere a saúde mental quanto à profissão dos policiais. Seja policial militar, seja policial civil, seja policial federal, principalmente aquele policial que está na rua, que está na frente, que está no combate, que está na linha de frente. A Elisa acabou de falar. Poxa, eu estive na delegacia e eu fui recebido, só tinha uma policial civil. Ela é tão vítima quanto você. Mas no outro dia, a própria polícia militar, com pouco recurso que nós temos, te deu uma satisfação, recuperou o teu carro. E pelo tipo de perfuração, deve ser fuzil 762, 556, HK. Os nossos nobres homens, guerreiros, homens e mulheres, foram à frente e fizeram a recuperação. Olha o que nós enfrentamos. Nós não temos, doutor Edgar Portela, nós não temos um sistema de justiça criminal. O nosso sistema de justiça criminal ele é baseado num garantismo extremo. Nunca se preocupou com os bons policiais que estão aí na rua. Nunca se preocupou com o nosso efetivo. E esse homem, senhores internautas, esse homem não veio de Marte. Esse homem não veio de Marte. Por trás de uma farda tem um cidadão. Por trás de uma viatura tem um cidadão. Por trás de um PPO tem um cidadão no posto de policiamento ostensivo. Ele é um pai, ele é um chefe de família. Ele paga suas contas, é aquele camarada que chora. Mas a sociedade, ela olha e só observa o quê? A farda. Por isso critica-se muito os policiais, não é isso? Sim, a sociedade tem mania de criticar os policiais. Isso reflete no poder judiciário também, tá? O policial, eu entendo que o policial recebe um tratamento diferenciado no judiciário. Eu tenho acompanhado, parece que é um preconceito que se tem a policial, não sei se cria-se, né, na mídia um terror contra o policial, mas como você falou, Mário Vitor, não dá para viver em paz sem os policiais. Então, assim, eu acho que é necessário valorizar a classe, porque realmente o poder judiciário, quando acontece um crime envolvendo policial, o tratamento é um pouco diferente. Para pior, né? É diferente para pior. Perfeito. Vamos aqui à participação do internauta. A Fabi Rodrigues, ela fala que, na verdade, o governo é reflexo da população. Imagino, fazendo alusão porque nós elegemos os governantes, né? Então, se estão lá é porque é reflexo da nossa escolha. A Elisa também, ela fala que Alain manda abraços a minhas amigas do time, as Dorameiras, que estão por todo o Brasil acompanhando a live. Ó. Então, um abraço aí para o time das Dorameiras. Abraço meu, do Dr. Edgar, do Dr. Mário Vitor, meus companheiros dessa noite da live Meu Direito, vocês que estão por todo o Brasil, as Dorameiras. A Drica, a Joy Moura, ela concordando com a colocação do Dr. Mário Vitor sobre os 50 anos aí de falta de política pública, né? Ou de uma política pública que nunca aconteceu, falha. Ela diz que ela concorda que são muitos anos sem nada a fazer. E também tem aqui a Thaís, e a Joy Moura, ela comenta que esse ano de eleições, todos os candidatos aparecem para dizer que vamos ter mais segurança, mas passa as eleições
eles são eleitos e tudo continua a mesma coisa. Aí a gente vai esbarrar em mais 50 anos de falta de políticas públicas, doutor Mário Vitor. Pois é, Alan. Olha aqui, ó. Eu, inclusive, não sei se você teve conhecimento essa semana que falaram que o comandante-geral estava desativando as SICONs. Sim. Você ouviu falar? Sim, sim. Teve um deputado que veio aí que falou que o governo do Estado, não falou o comandante-geral, que o governo do Estado estava desativando as SICONs. Não é isso? Isso. Olha, só para tranquilidade da sociedade, não tem desativação de SICOM. Você sabe o que acontece, doutor Edgar? Senhor internauta, doutora Sônia de Carvalho, todos os outros que estão participando dessa live, a doutora Fabiane Rodrigues aí, minha colega, nossa advogada, brilhante advogada, Coronel Dutra, que deve estar participando aí, a dona Socorro Dutra, um abraço para os internautas que estão prestigiando a nossa live. O que acontece? Um abraço para minha amiga também, a doutora Charliane, lá de Brasília, também está aí. Só Charliane, em Brasília, ela está em Brasília? Isso, minha colega. Doutora, um abraço para a senhora. Doutor Edgar, Alan, você sabe, eu vou dar uma novidade para vocês. Aliás, não é nem novidade. Para vocês talvez seja, mas para quem está na operacionalidade, no dia a dia do combate, isso não é novidade. O que o comandante-geral da Polícia Militar ele está fazendo é trabalhando no redimensionamento das áreas de serviço para que nós tenhamos uma melhor alocação, uma melhor distribuição da tropa no terreno. Não adianta causar pânico na sociedade amazonense. Senhores internautas, população amazonense, não irá acabar as SICONs. As SICONs não irão acabar. Seria uma estupidez do governador acabar com as SICONs. Eu não acredito nisso. Governador, eu não acredito nisso. O que está acontecendo é um redimensionamento da tropa no terreno. Sabe por quê, doutor Edgar? Olha aqui um exemplo. Diz com o Major Gabriel. Major Gabriel, se você estiver em direção do cemitério, na rua Major Gabriel, em direção à Avenida 7 de Setembro, do lado esquerdo, uma via de mão única, do lado esquerdo pertence ao primeiro DP, pertence à primeira SICOM. Do lado direito, pertence à 24ª SICOM. Se você sair do primeiro DP em direção ao Boulevard, o Boulevard, descendo o Boulevard, em frente ao Fast Club, pertence àquela área, pertence ao primeiro DP, pertence à primeira SICOM. Mas do outro lado da rua, na Pamonharia, pertence ao 16º DP. Se você chegar em frente ao 6º DP na Cidade Nova, em frente ao 6º DP, e acontecer um crime, acontecer um homicídio, o 6º DP, a circunscrição é do 6º DP. Mas se for do outro lado da rua, a circunscrição é do 23º DP. Se você estiver subindo a Paraíba, em frente ao fórum, um lado pertence à primeira SICOM, outro lado pertence ao 16º DP. Se você estiver subindo a Max Teixeira, em direção ao ataque, um lado, você subindo, pertence ao 12º DIP, do outro lado pertence ao 18º DIP. Então você vê a incoerência, a estupidez de quem fez essa distribuição, de quem distribuiu, sei lá, não houve uma estatística, alguém com uma visão mais ampla para melhorar isso aí. Então, o que o Coronel Vinícius está fazendo, juntamente com alguns componentes aí do Estado, é redimensionar a nossa área de policiamento para que nós tenhamos uma melhor efetividade, melhor distribuição do efetivo no terreno. Então, não tem esse negócio de acabar SICOM, não vai acabar SICOM. Internauta, sociedade amazonense, não vai acabar SICOM. É por isso que eu digo, se você não tem conhecimento do que significa dissonância cognitiva, se você não tem conhecimento do que significa dinâmica da psicologia reversa, se você não tem conhecimento do que significa egotismo, que é da autoconveniência, não embarque em falácia, não embarque em dicotomia, não embarque em palavras que só vão confundir a sua cabeça e trazer mais caos. Porque, infelizmente, tem determinadas pessoas que, enquanto pior, melhor. E não é isso que nós queremos ajudar. Perfeito, doutor Mário Vitor, trazendo aqui esclarecimentos importantes que o governo do Estado não vai desativar as SICONs. Na verdade, se trata de um reordenamento, uma reorganização de área de atuação, não é isso, doutor Mário Vitor? E que já vem há anos, é o que eu falei, são 50 anos de políticas públicas atrasadas, que está sendo corrigido agora. O Alan Calil, ele fala que o governo do estado do Amazonas, em 2021, investiu 280 milhões na segurança pública.
será que esse investimento realmente foi aplicado? Aí entra aquela questão da transparência, que pode, inclusive, salvar vidas. Senhores, eu acho que nós precisamos ir embora. Aqui, pelo T2, o movimento já começa a diminuir, mas bastante pessoas ainda na fila, aguardando o seu transporte coletivo para retornar para casa, depois de um dia de muita chuva, que deu uma amenizada agora, nessa noite de quinta-feira. Doutor Edgar Portela, tantas declarações, tantos depoimentos, né, situações diferentes do Rômulo, da Elisa, né, pontos de vistas, muitos questionamentos. 2022 está aí, ano de eleições. Qual é a sua reflexão dessa discussão para o nosso internauta que está com a gente até agora? Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, na parte 1 e agora na parte 2, já mais de 20 pessoas ainda conectadas participando desse debate. A minha reflexão é que eu vejo que há uma ineficiência administrativa, né? Eu observo aqui pelo relato do Dr. Mário Vitor que há uma ineficiência da administração pública, né? Não adianta você injetar muito dinheiro se você não tem uma estratégia, se você não contrata um gestor, né, para a segurança pública. E o que a gente vê é uma sensação de impunidade, de insegurança, um terror, né, na sociedade. Embora tenhamos policiais nas ruas, a sociedade não se sente segura, né? Então isso é muito perigoso, Alan. Isso é muito perigoso, porque o que eu vejo é um problema de gestão. Então, o preceito do caput, do artigo 37 da Constituição Federal, não está sendo cumprido, né? Então, assim, o problema não é do governador Wilson Lima, o problema é de falta de gestão também dos outros, né? Dos outros gestores também, que não sabem lidar com a segurança pública, não só no Amazonas, mas no Brasil inteiro, né? Então, eu quero mandar um abraço para todos que estão nos assistindo, um abraço ao meu amigo Mário Vitor e um abraço a você por esse brilhante trabalho. E eu já vou fazer aqui um registro e um pedido, para que você também convide a professora Sônia Barros para participar da próxima live aí, de uma de nossas lives. Convite feito. Doutor Mário Vitor, coronel da Polícia Militar, mais de 30 anos de experiência, jurista. Se ouviu que hoje o tema foi tenso, né? Muitas pessoas participando, cobrando o Estado, cobrando a atuação, o senhor com bastante ponderação. O senhor aí compartilhou que são mais de 50 anos de políticas públicas atrasadas, que nunca aconteceram, mas assim, eu tenho que lhe compartilhar a angústia, porque já que o senhor defende tanto que são mais de 50 anos de políticas públicas atrasadas, eu fico me perguntando se a gente não pode cobrar para que a gente saia desse atraso, né? A Elisa falando que excelentes profissionais, os doutores, muito bom tema. A gente consegue, doutor Mário Vitor, sair desses 50 anos de atraso e ter uma segurança pública de qualidade, eficaz, eficiente, para que o cidadão não saia mais de casa com tanto medo, como a Elisa falou aqui, que ela entra no carro, sai com medo, volta para casa com medo, né? O Rômulo, tantas pessoas vivem assim. Quero agradecer. Foi metralhada, né, Alan? Metralhada. Quero agradecer a sua participação e saber se o senhor tem esperança de que a gente saia desses 50 anos de atraso. Alan, eu sou um homem otimista. Eu sempre penso no melhor, né? Como eu sempre digo, a vida ela é feita de escolhas. E todas as vezes que você dá um passo para frente, alguma coisa fica para trás. E eu tenho um amigo que eu admiro muito, que é o professor Giovanni Moraes, né? Não estou fazendo nenhuma propaganda aqui não, mas ele é dono do Jus 21. Eu já tive a oportunidade de assistir algumas palestras do professor Giovanni Moraes, e ele tem uma colocação, ele tem uma frase muito importante, inclusive consta nos livros dele, toda vez ele cita na palestra dele, que ele diz assim: terra que polícia anda, a maioria da sociedade sequer teria coragem de colocar o pé. E os demônios que os policiais militares, civis, federais enfrentam, a maioria dos internautas que estão nos assistindo aí,
sequer já imaginaram nos seus piores sonhos, nos seus piores pesadelos. E aqui fica um alerta justamente para esses falsos policiólogos, para esses iluminados, aqueles que gostam do caos. Avaliar o trabalho do policial militar, do policial civil, do policial federal, seja lá que tipo de policial seja, guarda municipal. Você olhando pela TV, você olhando no conforto da sua sala, você sentado no sofá, você teclando no celular, você comendo pipoca, degustando um uísque, mastigando um chiclete, comendo, muitas vezes um tira-gosto, né? Às vezes até numa banheira de motel. E daí você se julgar capaz, você concluir o que está certo e o que está errado, me parece uma abissal distância entre o sublime e o ridículo. Eu sei, parece muito fácil, parece muito simples, mas aqui fica o meu alerta. Eu que contribuí durante 36 anos para a segurança pública e gastei para mais de 36 pares de coturno. Você só sabe o que é uma tensão, você só sabe o que é uma adrenalina, você só sabe o que é o perigo, você só sabe o que é o medo da morte, você só sabe o que é o ensurdecimento, a perda momentânea da audição, o cheiro da pólvora, o gosto de sangue, você passar a mão aqui no rosto e ver aquele suor descendo, só sabe quem está na frente da batalha, só sabe quem está no calor da emoção. Então fica o meu conselho para você que não entende nada de segurança pública. A você, falso policiólogo, a você que se intitula especialista, doutor em segurança pública e cientista. Se você nunca entrou numa viatura, se você nunca participou, nunca tirou 12 horas de serviço na rua, se você nunca esteve no corredor do inferno, se você nunca esteve num presídio, se você nunca participou de rebeliões em presídio, se você nunca participou de uma reintegração de posse, se você nunca viu um cadáver em estado de putrefação, se você nunca viu uma exumação, se você nunca entrou no IML, se você nunca trocou tiro, nem brincadeira aí de paintball, se você nunca viu uma família ser despejada, se você nunca presenciou a morte de um combatente, ali você vê o camarada pegar um tiro e ficar com o olho arregalado olhando para você, que você não sabe se ele está pedindo socorro ou se ele está te dando um adeus. Você que nunca presenciou os filhos, a esposa, a mãe, os familiares chorando na beira do caixão, você que nunca viu o corneteiro tocando aquele silêncio fúnebre na beira do caixão, lá no cemitério, e às vezes, humoristicamente, aparece um canalha de um político fazendo entrega de uma bandeira do Brasil à esposa, à mãe, ao filho, aos familiares, que ainda diz assim, ó, seu filho era um verdadeiro herói. Ou seja, você, que é do tipo de pessoa, entendeu? Que não tem maturidade suficiente para fazer uma análise justa, que só repete discurso daqueles garotinhos que foram criados com danoninho, que sequer pisaram descalço, na grama que circunda o apartamento, tenha certeza que a sua análise será sempre uma análise falsa, será sempre uma análise policialesca, será sempre uma venda de ilusão, será sempre uma fantasia, será sempre egoísmo puro. O que nós precisamos é que o policial militar, civil, federal, precisa de incentivo, precisa de reconhecimento, precisa de valorização, precisa de motivação, como eu disse. Com a PM, com as forças regulares, com a nossa segurança pública está difícil, na falta vai ficar muito mais grave. Então, em vez de você desvalorizar, em vez de você achovalhar, em vez de você sacanear as forças de segurança, pense em quem você elegeu para lhe representar. Nós estamos aí agora em 2022, aí, em outubro, nós temos eleição. Então, corrija o seu voto.